a Deus, amém, meus irmãos? Podem todos se sentar, meus amados, em nome de Jesus. É um privilégio estar na casa do Senhor. Sabemos que não existe lugar melhor para se estar senão na casa do nosso Deus. E é por isso, irmãos, que todas as vezes que a gente adentra as portas da casa do Senhor, a gente precisa aprender a entregar o nosso tudo para Deus. Eu vejo pessoas, quando estão diante de outros deuses, diante desse mundo, e eu percebo como essas pessoas, elas se entregam 100% para essas coisas. Pessoas que gastam as suas vidas com coisas que são passageiras, momentâneas, e muitas vezes nós que somos o povo de Deus, o povo que se chama pelo nome do Senhor, muitas vezes a gente dá metade para Deus. Às vezes a gente não tem aquela sensibilidade de compreender o quanto nós precisamos de Deus. Queremos muitas vezes dar qualquer coisa para o Senhor. Sabe, meus irmãos, nós temos nesses dias falado sobre o sobrenatural de Deus. E somente pelo fato de estarmos aqui agora, nós já estamos vivendo o sobrenatural de Deus. Sabe por quê? No momento em que a gente acorda, a gente desperta, a gente escova os dentes, a gente toma banho, o natural a gente faz. O natural você fez. Você saiu da sua casa e veio à casa do Senhor. Mas o sobrenatural você não fez. Quem fez foi Deus em ter acordado você. O sobrenatural quem fez foi Deus na sua vida. Quantos aqui estão respirando? Levante assim as suas mãos. Quantos aqui tomaram banho? Quantos tomaram café? Alguns estão em consagração, amém. Olha quantas coisas você fez. E nada disso poderia ter sido feito se Deus não tivesse feito além por você. O mundo espiritual, ele funciona assim. Aquilo que a gente vive na terra já está acontecendo no reino espiritual. Então, se a gente está aqui, acordamos, estamos respirando o fôlego de vida, então o mundo espiritual já estava acontecendo isso, muito mesmo antes de você ter acordado. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que a gente abrisse a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Glória a Jesus. Temos recebido muitas mensagens nesses 12 dias, recebido muitas revelações de Deus. Muitos personagens bíblicos já foram citados aqui durante esta semana, e cada um desses homens e mulheres de Deus tem assim, irmãos, uma inspiração divina para a nossa vida, e a gente tem aprendido muito com eles, porque se não fosse o sobrenatural de Deus na vida deles, irmãos, eles também não poderiam ter alcançado o que alcançaram. Assim somos nós, assim somos nós. Você já viu muitas vezes você receber coisas que você nem orou? Você já viu alcançar coisas que você nem orou e nem pediu a Deus? Existem livramentos, irmãos, que a gente vive na nossa pele, que às vezes a gente não esperava nem passar e nem enfrentar aquilo naquele dia. Às vezes você saiu de casa tão apressado que se esqueceu até de orar, mas sempre tem alguém que não se esquece de orar por você. E Deus então responde àquela oração alcançando a sua vida. E você então se pergunta: meu Deus, como eu enfrentei isso? Pela lógica humana, não era para eu sobreviver, mas a mão de Deus te alcançou por intermédio de alguém que orava e intercedia pela sua vida. Amém, meus irmãos? Os irmãos compreendem essa verdade? Nós só estamos aqui porque estamos debaixo de uma palavra, estamos debaixo de oração, estamos debaixo da presença de Deus. E hoje eu quero falar com os irmãos na Bíblia, mostrar para os irmãos um dos heróis da fé que se encontra na galeria lá de Hebreus, capítulo de número 11, o nome dele é Moisés. Vamos ler, irmãos, a palavra. O tema dessa mensagem é escolhido para viver o sobrenatural. Diz assim,
Hebreus capítulo de número 11, no versículo de número 32. Aleluia. 32 não, 23. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Curve sua cabeça um momento, deixa eu orar. Pai, esta é a tua palavra. E eu sei, meu Deus, que o Senhor tem algo profundo para falar conosco nesta manhã, este dia chamado hoje. Que a porta da revelação venha sobre nós neste momento, Pai. Que neste momento o Senhor repreenda todo espírito de inquietação neste lugar. Que todo espírito roubador da palavra já comece a cair por terra agora, em nome de Jesus. Que o nosso coração esteja inteiramente aberto para receber tudo o que o Senhor tem para ministrar em nosso coração nesta manhã. No nome de Jesus, meu Deus, importa que eu diminua para que o Senhor cresça, que eu suma para que o Senhor apareça. Fala conosco, meu Deus, pois a tua palavra é viva e ela é eficaz. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por essa palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar nessa manhã sobre escolhido para viver o sobrenatural. Eu não sei se os irmãos conhecem a história de Moisés, mas eu gostaria de recapitular um pouco com a igreja nessa manhã, desde o nascimento de Moisés até a vivência do sobrenatural que ele viveu na abertura do Mar Vermelho. Irmãos, preste bem atenção. O nascimento de Moisés, ele foi um pouco que conturbado, porque desde a infância Moisés, ele já recebia setas de morte, e a gente percebe que todas as vezes que Deus, ele tem um propósito estabelecido para a vida de alguém, sempre o inferno irá investir contra. E talvez eu esteja falando nessa manhã com pessoas que também viveram uma infância conturbada. Talvez tem pessoas, jovens, adolescentes que estão aqui, através do propósito de Deus ter sido estabelecido na sua vida, Satanás ele tem tentado de todas as formas e maneiras contra você. Talvez algumas pessoas que estão aqui viveram abusos na infância. Talvez alguns que estão aqui sofreram muitos acidentes, muitas coisas terríveis você viveu. E você pode observar como o propósito de Deus tem te guardado até aqui. E que você para assim para pensar e diz: meu Deus, verdadeiramente não era para eu estar aqui. Alguém aqui confirma essa verdade? Quantos aqui não eram para estar aqui hoje? Porque desde a infância o diabo vem se levantando. Levante assim a sua mão, só para o pastor entender. Amém. Olha quantas pessoas o diabo vem investindo contra, vem lançando as suas setas. Assim também foi com Moisés. Deus já havia estabelecido um propósito, irmãos, para a vida e através da vida de Moisés.
A Bíblia vai dizer para nós que o rei Faraó naquele tempo, ele havia baixado um decreto, e ele disse para que todas as parteiras do palácio, todas as mulheres que tivessem um menino, que nascessem dela um menino no sexo masculino, as parteiras eram para matar. E aí, quando essa Joquebede, que é a mãe de Moisés, ela teve um menino, a Bíblia vai dizer que Moisés, quando ele nasce, Joquebede e junto com o seu marido, esconde Moisés por 3 meses, a fim de que o rei Faraó não viesse saber dessa verdade, porque naquela época, toda a autoridade do rei, o que o rei falava, todo o decreto que o rei baixava, tinha que ser estabelecido e obedecido. Então, foi baixado esse decreto dizendo, olha, as parteiras que verem crianças do sexo masculino nascerem, mata todos eles. E aí, irmãos, quando Joquebede vê, dela nasce Moisés. Era um menino. E a Bíblia vai dizer para nós que ela teve que esconder a criança por esses 3 meses, para que o rei não ficasse sabendo. Então veja que a seta de morte já era investida contra Moisés desde a infância. A seta de morte era tão severa, era como se fosse uma ameaça. Era como se o diabo já estivesse entendendo e vendo que Moisés ia viver o sobrenatural de Deus desde a infância até a fase adulta. E aí o que é que acontece, irmãos? Durante esse esconder de Moisés por 3 meses, chega um momento em que Joquebede não pode mais esconder Moisés, porque o bebê estava crescendo, estava se desenvolvendo, e ela viu que não podia mais esconder a criança. Então o que foi que ela fez? A Bíblia vai dizer para nós que ela elabora um cesto, e ela betuma o cesto todo, para que o cesto viesse boiar nas águas. E aí o que é que ela faz? Ela arruma todo o cesto, coloca a criança no cesto e lança sobre o rio. Olhando assim, irmãos, é algo muito doido. Que loucura é essa? Eu acho que se eu perguntar às mulheres que estão aqui, que são mães, se eu perguntasse a você, mãe, se você teria coragem de fazer uma loucura dessa, de pegar um cesto e lançar o seu filho, a sua criança, o seu bebê no rio, você diria para mim que não teria coragem de fazer isso. Teria coragem? Quem aqui tem filho bebê aqui? Teria coragem, Manu, de pegar seu irmãozinho, um bebê lindão que está aí, botar no cesto e lançar no rio? É óbvio que não, irmãos. É óbvio que não. Então perceba que o sobrenatural já estava acontecendo desde a infância de Moisés. A fé já estava sendo estabelecida na vida de Moisés desde a infância, irmãos. É algo muito louco. Nenhuma mulher hoje teria a capacidade de fazer um absurdo como esse, mas Joquebede fez. Se você for parar para ler todo o contexto dessa história, somente de você colocar lá o significado da palavra êxodo, êxodo significa saída. Saída. E o significado do nome de Moisés significa saindo das águas. Então perceba como tudo é proposital por Deus. Moisés, ele é boiado no rio, e até quando chega a um determinado lugar, onde a filha de Faraó estava se banhando, e quando ela observa aquele cesto chegando, ela se aproxima do cesto, e ela percebe que tinha uma criança ali, e ela pega esse cesto, e ela decide cuidar daquela criança, ela decide cuidar. Até que quando ela percebe que a criança precisava de amamentação, precisava de leite para se sustentar, ela então providencia uma ama que estava amamentando para poder dar de beber o leite para Moisés, para a criança. Em nome dele ainda nem era Moisés, porque foi a filha de Faraó que colocou esse nome dele.
porque o significado é saindo das águas. E aí, meus irmãos, deixa eu adiantar mais um pouco. Moisés cresce, e aí quando ele cresce, ele começa a perceber que a essência dele não era estar no meio daqueles egípcios. E ele começa a se recusar de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não queria. Ele sabia que a essência dele não era aquela. E quando Moisés cresce, irmãos, ele já se torna agora na fase adulta. Moisés, ele começa a viver experiências inefáveis com Deus. Você pode entender que desde o início de tudo, Moisés vem enfrentando setas contrárias a fim de que ele não vivesse o sobrenatural de Deus. E agora Moisés sobe monte, Moisés ora, e Moisés está ali o tempo todo em contato com Deus, em comunhão com Deus, e essa foi a vivência de Moisés. Uma das experiências que Moisés teve com Deus, já na fase adulta, foi quando ele consegue falar com Deus por intermédio de uma sarça ardente, que ela não se queimava, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. Então esse foi um dos primeiros contatos que Moisés teve com Deus, e o seu relacionamento com Deus crescia cada vez mais. Irmãos, entenda, muitas vezes a gente rejeita o sobrenatural, a gente não vive o sobrenatural, não é porque não somos bonitos, não é porque não somos perfeitos, não, é porque muitas vezes a gente não se preocupa em manter um contato, uma conexão de intimidade com Deus. Não importa o que você viveu, não importa o que você passou, Deus, Ele quer uma intimidade com você. Deus quer uma intimidade profunda com você. Porque quando Moisés, irmãos, ele sobe ao monte, ali ele percebe algo estranho acontecendo. A sarça pega fogo, mas não se consome. E ali o Senhor está falando com Moisés muitas coisas. Em outros momentos Moisés vai subir ao monte sozinho. Em outros momentos ele vai levar Josué junto com ele para orar. E por muitas vezes Moisés, ele obtém vozes do trono de Deus, falando face a face com ele, experiências que ele vai tendo com Deus, e que talvez ele não imaginaria passar e nem viver aquelas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Existem muitas situações na nossa vida que a gente não consegue vencer. E ainda que você diga assim, pastor, mas eu estou na igreja, eu venho para a igreja, eu sou assíduo na igreja, mas às vezes você não procura viver intimidade com Deus. Você pode ser o que for. Você pode ser um mestre de obra, você pode ser um levita, você pode ser um pregador, você pode dançar, você pode fazer alguma coisa no reino de Deus, mas se você não se preocupa em ter uma intimidade com Deus, então você não tem nada. Você pode ter tudo, mas sem Deus você não tem nada. Como é que eu almejo e quero viver o sobre o natural? Eu até vivo, eu até faço, eu até planejo, mas o sobre, só Deus, irmãos, para fazer acontecer. Então Moisés, durante todo esse período, Moisés ele vem sendo preparado, Moisés ele vem sendo treinado pelo Senhor, Moisés ele vem sendo preparado no seu espírito, a fim de que ele viva o sobrenatural de Deus. Agora preste atenção, depois que Moisés, na fase adulta, ele vai vivendo essas experiências com Deus, Moisés agora, ele é levado ao Egito, e ele percebe que os seus irmãos estavam sendo maltratados por Faraó, os seus irmãos estavam sendo envergonhados nas mãos de Faraó. E Moisés ele não se contenta, Moisés ele vai até a Deus em oração e diz, meu Deus, meu Senhor, eu não aceito, olha como estão os meus irmãos,
Faraó está mantendo eles escravos, Faraó está destruindo eles com esse comportamento, sabe, com todo esse trabalham, mas são maltratados no final de tudo. Olha como está o estado dos meus irmãos, eu não aceito isso. E talvez, irmãos, Moisés, ele não tinha a ciência, ele não tinha o entendimento, ele não imaginava aonde Deus ia levá-lo. Porque antes de vivermos o sobrenatural de Deus, às vezes a gente não imagina o que é que a gente vai passar para viver. E aí é que está o X da questão, irmãos. Só vive realmente o sobrenatural quem mantém uma vida de intimidade com Deus. E quando a gente olha para a figura de Moisés, a gente vê esse homem, a gente vê esse servo, a gente vê esse homem que tem temor de Deus, que sobreviveu a ataques espirituais, a setas de morte na sua infância, e sobreviveu a tudo isso. E eu preciso dizer para você também, se você sobreviveu a ataques espirituais da sua infância até aqui e você não morreu, é porque Deus tem um propósito grande na sua vida, é porque Deus te escolheu para você viver o sobrenatural. Passei por muitas coisas, mas eu sobrevivi a tudo isso. Porque Deus tem propósito em tudo que faz, irmãos. Deus tem propósito em tudo que faz. Eu me lembro que na minha infância, eu estava em cima de uma laje. E não sei se os irmãos, acredito que sim, alcançaram aquele tempo daqueles vinhos de garrafão, que era tipo uma rede que pegava. Alguém aqui alcançou esse tempo? Aqueles garrafão de vinho antigo. E eu estava, irmãos, nessa laje, pequeno. Eu lembro porque o Espírito Santo é que me faz lembrar dessas coisas que eu vivi lá atrás. E aí, irmãos, abaixo dessa laje, eu não me recordo basicamente a altura, mas talvez desse altar um pouquinho mais alto. E aí abaixo dele, tinha meio mundo desses garrafões quebrados. Às vezes alguns partidos no meio com aquelas pontonas de vidro para cima assim, ó. E olha que aqueles garrafões era grosso, o vidro era grosso. A espessura do vidro era muito grossa, irmãos. E aí estava tudo lá espalhado de vidro, aqueles cacos enormes. E eu me lembro que um tio meu tombou em mim e eu caí. E eu caí de costa para os vidros, para os cacos. Eu me lembro que um cacão desse que estava bem assim em pé, entrou aqui em mim. Eu tenho a marca até hoje. Entrou aqui em mim. Eu sei que eu gritava, eu chorava, eu gritava, eu chorava, eu gritava, chorava. E quando a família ouviu os gritos, foram lá, me socorreu, e eu todo ensanguentado, me tiraram com cuidado, porque entranhou mesmo, irmãos, o caco entranhou mesmo na carne. Eu tenho uma marca enorme aqui no meu corpo. E aí depois que eu passei por tudo isso, que eu cresci, aí até hoje o Espírito Santo me faz lembrar dessa vivência. Quer dizer, meu Deus, não era para eu estar aqui pela lógica. Porque se um caco daquele atinge aqui as costas, e consequentemente ia atingir o quê? O coração. Eu poderia não estar aqui hoje, irmãos. Então eu percebo que o espírito da morte me rondava desde a minha infância. O diabo sabia o que era que eu ia me tornar na minha fase adulta. Satanás tentava contra a minha vida e tenta até hoje. Mas eu sobrevivi a esse espírito de morte para viver o sobrenatural de Deus na minha vida. E talvez, irmãos, assim também é com você. Quantas coisas, quantas histórias terríveis você também já não viveu. E você para e pensa, meu Deus, não era mesmo para eu estar aqui.
já fui acidentado, já passei por isso e por aquilo outro, e isso e aquilo outro. Não era para eu estar aqui, mas você sobreviveu. E agora Moisés não imagina que ele ia parar no Egito. Faraó, que era um homem mau, que era um homem de coração duro, está lá Moisés, diante do rei Faraó. E aí ele conversa com o rei Faraó, dizendo: ó, está maltratando meus irmãos. Deixa os meus irmãos em paz, deixa os meus irmãos livres. Onde é que Moisés estava se metendo, irmãos? Às vezes também você para e pensa: estou me metendo muitas vezes em situações que não era para eu estar aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É muito proposital da parte de Deus você estar em lugares, em ambientes que você talvez até diz: não era para eu estar aqui. Mas quem levou você até aquele lugar sabe que é a partir dali que você vai começar a ser treinado para viver o sobrenatural. O que era o Egito, irmãos? Era um lugar escravo, de escravidão. Moisés talvez não imaginava que ia parar lá no Egito. Como talvez a gente também não imagina o que vamos viver, os lugares que estaremos, diante de situações que nós estaremos. Mas existe um propósito de Deus com tudo isso. E aí agora, Faraó começa a bater pé firme com Moisés. Tem que fazer assim, 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 assim. E aí Moisés diz: deixa o meu povo, deixa os meus irmãos, para que a gente possa servir ao Deus Todo-Poderoso. E aí, irmãos, é o momento em que Deus começa a conversar com Moisés, dizendo: Moisés, é o seguinte, eu vou começar a fazer milagres no Egito. E esses milagres é exatamente as pragas que Deus envia no Egito. Agora entenda, irmãos. Deus diz assim para Moisés: Moisés, eu vou começar a fazer milagres no meio do povo, para exatamente mexer com o coração de Faraó, para que ele deixe o povo ir, buscar o teu Deus, buscar ao Senhor, buscar a mim. E aí, tudo bem. Deus fala assim: olha, eu mesmo vou endurecer o coração dele para que ele não deixe o povo ir, não deixe o povo ir. E aqui agora, irmãos, é algo que precisa chamar a minha e a sua atenção. Às vezes a gente não tem a noção do quanto a nossa fé é provada. Porque aparentemente, pensando de forma lógica, eu fui falar com o Faraó no nome do Senhor, porque até para Moisés falar com o Faraó, Moisés disse assim para Deus: mas Deus, eu não sei o que eu vou falar com ele, porque eu sou gago, eu não tenho expressão, sabe, para poder tratar com ele, eu não sei como é que vai ser isso. Aí Deus diz assim: eu vou mandar Arão junto com você, e ele vai falar em meu nome, ele vai estar com você. Perceba que Deus sempre envia reforços, né? Quando você pensa que está só, Deus vai enviar um reforço para estar ali com você. E aí Deus deixa claro: olha, Moisés, eu mesmo vou endurecer o coração de Faraó. E aí, meus irmãos, começa a primeira praga. Deus envia a primeira praga e nada acontece. A destruição acontece no Egito, mas ali Faraó, irredutível, não deixa o povo ir. E aí, mais uma vez, Moisés: Senhor, e agora? E agora? Segunda praga, e aí vai. A gente conhece a história. Vem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e nada de Faraó liberar o povo. E quando chega, irmãos, resumindo, na última praga, em que Deus diz assim: olha, eu vou mandar o espírito da morte passar por todo o Egito. E esse espírito de morte vai entrar nas casas que não tiverem o selo do meu sangue.
E aí Deus começa a direcionar Moisés o que era que Moisés tinha que fazer. Pegar lá o animal, macho, de 1 ano, sacrificar e com sangue marcar as portas, os umbrais das portas. Porque naquele dia o espírito da morte ia passar. E as casas que estivessem seladas com a marca do sangue, o espírito da morte não ia entrar. Eu sei, meus irmãos, que quando isso acontece, o coração do rei agora está cheio de dor. O coração do rei agora está choroso, porque dentro do seu próprio palácio ele vê a morte acontecer. E aí ele vai até Moisés e aí diz: Moisés, pega aí o teu povo, pega os animais, pega as cabras, pega os camelos, pega tudo e vai adorar o teu Deus, porque a partir de hoje vocês estão livres. A partir de hoje vocês estão livres. Então a fé de Moisés, irmãos, até chegar na 10ª praga, estava sendo provada. Porque pela lógica humana, Moisés, ele poderia ter dito: poxa, teve a primeira, teve a segunda, teve a terceira, teve a quarta, e eu continuo aqui nessa fé, e eu continuo aqui, o povo não é liberto, e o povo não é livre. Pô, e aí vem as outras, e nada, e nada, e nada, e quando chega na 10ª, o que é que isso nos faz entender? Moisés foi um homem perseverante. E a pessoa que não é perseverante não pode viver o sobrenatural de Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: você vai perseverar? Porque se não perseverar, você não poderá viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu vejo pessoas que começam, irmãos, e quando elas começam a serem provadas na sua fé, foi por isso que Moisés foi para a galeria da fé. Porque por muitas vezes ele foi provado na fé, ele foi testado na fé, mas o homem perseverou até o fim. Ele perseverou até o fim. Teve os seus momentos de oração no monte com Deus, seus momentos de comunhão, de intimidade com Deus, e isso ia alimentando o espírito de Moisés. Moisés era um profeta, Moisés era um líder. E sobre Moisés estava uma palavra, sobre Moisés estava uma unção de Deus. E ele foi provado. E quando chega na última praga, e o rei então deixa: olha, pega aí o teu povo, sai daqui, vai adorar o teu Deus, pega teus animais e saem todos daqui. Como se bastasse. Talvez, aparentemente poderia ser pensado: pronto, agora nós estamos livres. Mas o povo ainda não estava livre de fato, irmãos. O povo ainda não estava livre. Deixa eu te dizer uma coisa. Sobre Moisés estava o peso da palavra, estava o peso da unção. Moisés estava ali debaixo de obediência a Deus. E consequentemente o povo que ele liderava, o povo que Deus levantou para se submeter à liderança de Moisés, consequentemente o povo também seria alcançado pelo sobrenatural. Porque quando o líder, ele é temente a Deus e ele lidera um povo, consequentemente não somente o líder vai viver o sobrenatural, mas o povo também vai viver o sobrenatural. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, com as coisas que a gente fala. A maneira que a gente se porta diante de coisas que a gente não conhece. As falações que muitas vezes a gente indaga de coisas que a gente não conhece, não sabe. Olha para o teu irmão e diga para ele: fica na sua, irmão, vigia. Se existe uma palavra que rege a nossa liderança, precisamos entender que quando nós estamos em obediência, não só eles são alcançados pelo sobrenatural, mas todo o corpo da igreja também é alcançado pelo sobrenatural. Então aonde você vai, tem a mão de Deus lá te alcançando. Aonde você vai, tem uma unção de Deus lá regindo sua vida, porque uma palavra rege a nossa liderança. E consequentemente nós também somos regidos por essa palavra. E agora, irmãos, Deus dirige a Moisés, diz assim: Moisés, vocês agora vão pegar o caminho que vai em direção ao deserto, porque se vocês forem por aquele outro lado ali,
Vocês vão, o outro lado é mais curto, vocês vão chegar mais perto da terra prometida, da libertação, mas ali no caminho vocês vão se encontrar com um povo inimigo, que são os amalequitas. Logo, vocês vão então pelo caminho do deserto, justamente pelo deserto, irmão. O deserto é coisa fácil aqui para muitos, para nós. Deserto não é fácil, né? O deserto é escaldante. No deserto a gente encontra animais peçonhentos. No deserto a gente encontra calor, sol quente durante o dia, frio à noite. Mas Moisés é provado mais uma vez, vai pelo deserto. E agora, irmãos, que está Moisés indo com todo o povo no deserto. Andando. E Moisés vai enfrentando o lamúria, as murmurações do povo no deserto. Imagine, meu Deus, como não foi fácil para Moisés suportar toda a murmuração daquele povo. Mas Moisés era um líder, vai lembrando, viu, irmãos? Moisés foi escolhido para viver o sobrenatural. Ele teve que suportar tudo aquilo, ele teve que perseverar até o fim. E a gente traz isso como lição para a nossa vida. Não entendemos o porquê de algumas coisas, mas eu preciso perseverar até o fim, porque senão eu não vivo o sobrenatural de Deus. E agora que Moisés finalmente chega diante do Mar Vermelho, o povo olha, Moisés olha, não tem direção para ir, não tem nenhum beco, nem nenhuma viela para poder, não tem nenhum barco para poder a gente atravessar. Só tem agora mar. Mar, areia. E a gente para e pensa, meu Deus, e agora? Quantos aqui já viveram situações de parar e pensar assim, meu Deus, e agora? Eita, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, meu Deus? Estou sem saída. Mas não se esqueça, qual é o significado do nome Moisés? Saído das águas. Qual é o significado do nome Êxodo? Saída. Logo entendemos, Deus não foi capaz de escolher Moisés, irmãos, para quando chegar no momento ápice, de dizer assim, e agora estamos perdidos, para dizer é o fim. Não. Eles chegaram até ali porque Deus já estava tendo propósito lá atrás com a vida de Moisés. Então Deus não ia deixar o povo morrer ali. Deus não ia deixar o povo perecer ali. Agora é o momento em que Moisés ainda continua enfrentando as indagações do povo. Ah, Moisés, por que você trouxe a gente para aqui para o deserto? Você poderia ter deixado a gente lá com o faraó mesmo, porque você trouxe a gente aqui para o deserto, para a gente morrer aqui no deserto. Olha o que tem diante da gente, um mar. Para onde é que a gente vai, Moisés? E agora é o momento, irmãos, que Moisés vai falar com Deus. Moisés está clamando, está orando, está falando com Deus, mas Moisés tinha que fazer o óbvio. Mas isso aqui é para a gente entender algo muito claro. Nem tudo o que a gente está fazendo, a gente precisa fazer com a nossa própria direção. Mesmo sabendo que Deus vai nos dar uma repreensão, mas a gente precisa consultar a Deus. Moisés consultou a Deus, mas agora Deus diz assim para Moisés, Moisés, não estou entendendo por que você está clamando a mim. Por que clamas a mim, Moisés? Manda o povo marchar. Em outras palavras, Deus está dizendo, manda o povo se movimentar. Manda o povo agir na fé. O povo precisa se mover. O povo precisa fazer alguma coisa, Moisés. Manda o povo marchar. E muitas vezes é algo que a gente não quer fazer, irmãos. O ato da gente baixar simboliza movimento. Simboliza que nós estamos em um caráter militar. Estamos aqui numa militância. Deus está mandando, eu vou fazer. E eu não paro. Eu não cesso. Deus falou, Senhor, é assim que vai ser. Não estamos muitas vezes dispostos a fazer o que Deus quer que a gente faça.
E aí quando o povo começa a dar ouvidos ao que Moisés falou, o povo começa a marchar. E quando o povo marcha, Deus diz assim: Moisés, levanta a vara, levanta o cajado, toca no mar. E quando Moisés faz isso, irmãos, o mar começa a se abrir. Moisés sobreviveu para ver o sobrenatural. E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Você vai viver para ver o sobrenatural. O que os teus olhos aparentemente veem o impossível, Deus fará o possível acontecer. Você sobreviveu até aqui, você lutou até aqui, mas Deus te fará sobreviver para você ver o sobrenatural. Aplauda ao Senhor Jesus. Deus te fará alcançar o inalcançável. Deus te fará entrar pela porta que talvez para você nunca seria aberta. Deus te fará alcançar coisas que você não imaginaria que ia alcançar. Isso, irmão, só pode ser o sobrenatural. Humanamente falando, meu Deus, não tem como. Como é que o homem vai levantar um cajado e o mar vai se abrir? Porque até então o natural está acontecendo. Moisés está em obediência a Deus, amém, aleluia, e está caminhando no deserto. O natural está acontecendo. Estão andando no meio, mas quando chega, só tem mar. Agora, como é que o mar vai se abrir e eu vou passar? Oh, irmãos, o mar está aberto. O povo passa, e atrás vem Faraó com seus cavalos, com seus cavaleiros, atrás de Moisés e o povo, para tomar o povo de volta. Porque como se bastasse, Faraó não se contentou em libertar o povo, porque o próprio Deus foi quem tocou no coração de Faraó, para ele voltar atrás e voltar novamente no deserto para tomar o povo cativo de novo. Porque Faraó pensou, Moisés foi com o povo pelo deserto, mas lá não tem saída. Eles vão ficar lá perambulando por lá e vão ficar perdidos, então eu vou voltar e vou tomar o povo cativo de novo. Mas Deus estava no negócio. Deus estava no negócio. Diga para o seu irmão, Deus está nesse negócio, meu irmão. Deus está nesse negócio. E agora o povo está passando em pés enxutos. E aí Deus diz assim: Moisés, levanta o cajado de novo, toca o mar, porque agora eu vou fazer com que o mar se feche. E Faraó, junto com seus cavalos, com seus carros e cavaleiros, todos eles vão ser afogados. E assim aconteceu. O mar fechou, e agora todo o povo de Faraó, os seus carros, cavaleiros, foram afogados. Deixa eu te dizer uma coisa: existem inimigos espirituais que te perseguem, existem demônios que se levantam contra mim, contra você desde a infância, mas Deus está nesse momento dizendo para mim e para você: eu vou afogar todos esses inimigos, e você vai passar exatamente no lugar que eu mandar você passar. Aquele caminho que para você não tem jeito, é exatamente aquele caminho que vai se abrir. Até então, até hoje, você vive o natural, nasceu, cresceu, andou, acordou, dormiu, até aí é o natural, mas você vai viver o sobre. Eu te farei sobreviver para ver o sobrenatural. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Fique de pé, meus irmãos. Fique de pé, porque você foi escolhido para viver o sobrenatural.